batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você. Olá, irmãs! Está começando agora a nossa retrospectiva 2021 Batom e Bate-Papo. Conversamos muito sobre os sinais da graça na vida de uma mulher, compartilhando princípios poderosos para que pudéssemos viver uma vida superabundante e poderosa em qualquer área. A lei é o que eu preciso fazer para Deus me abençoar. A graça é o que Ele fez por mim. Funciona assim. Eu recebo pela fé, sem merecer. Por isso, eu sou abençoado. Mas, afinal, é possível mesmo viver esse tipo de vida pela graça? Como identificar os sinais na vida de alguém que conheceu a graça de Deus? Bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Os sinais da graça na vida de uma mulher. Ouça, e eu tenho certeza que você terá os seus olhos abertos para entender e para experimentar mais do favor de Deus na sua vida. Amém? Eu gostaria já de começar aqui o nosso bate-papo falando sobre esses sinais. E eu quero perguntar aqui para as pastoras, e eu quero deixar livre aqui esse primeiro momento para você fazer sua colocação. O que significa na prática viver pela lei? Vamos começar então com a pastora Marília, né? Sim, podemos. Pastora, nós temos sido tão abençoados, né, com essa mensagem da graça. Por anos nós temos recebido e tantos livros escritos. E a lei, viver pela lei é viver pelo esforço, né? Viver confiado naquilo que eu sou capaz de fazer, na minha capacidade, no meu merecimento. Se eu faço e se eu consigo, eu recebo. Se eu não consigo, eu então sou desqualificada e isso gera um peso muito grande. Então, se eu obedeço, eu sou abençoado. Se eu desobedeço, eu sou punido, porque a lei foi dada justamente para mostrar isso. Aceitar a graça, ela é muito difícil, porque o legalista, como a senhora disse, né, fui criada no legalismo, nasci no legalismo, espiritualmente. Quem é legalista, ele tem dificuldade de crer nessa bondade. É muito fácil, eu não tenho que fazer nada. Então, acho que a maior dificuldade é você sempre achar que você precisa fazer algo. Eu acho que é algo que tem base até no catolicismo. Porque o catolicismo, ele crê que ele precisa fazer algo, né? E o legalista também. Ele não é como o catolicismo que vai de joelho até tal lugar, vai a pé. Mas ele acha que se ele é bom, ele merece a salvação, ele merece algo de Deus. Mas se ele não se comportou bem, ele não merece. Mas aí é que está o grande problema. Porque quando eu tive que encarar que eu não merecia nada... Foi mais difícil. Foi muito mais difícil. Porque eu falei, gente, e agora? Eu não mereço nada? Como é que faz? A lei é faça, né, pastor? A graça ele faz por você. E a lei fala, ame a Deus. A graça é, ele me amou primeiro. E realmente essa revelação do amor de Deus, ela é algo que tem que ser experimentado, porque o amor de Deus, ele é irresistível. Quando nós temos a revelação que nós somos amados pelo Senhor, né? Por mais que você tenha errado, pecado, o pior pecado que for, ele parece que dá uma amnésia, né? O amor de Deus, a Bíblia fala que ele encobre multidão de pecados. Então, quando nós nos achegamos, né, a Deus com base na graça, com base nesse amor, nós somos assim completamente conquistados pelo Senhor. E o versículo de 1 João 4 fala o seguinte, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a Bíblia também fala que não há um bom, não há um sequer que busque a Deus. Então, nós não poderíamos buscar a Deus. O Senhor me achou
Porque eu falo, você converteu, quando você encontrou a Deus? Não encontrei a Deus, Deus que me encontrou. Eu estava no meio de um show de rock. A graça te alcançou, né? Eu estava no pecado, eu estava ali, né, curtindo na minha. Eu ouvi uma voz, realmente, literalmente dizendo, esse não é o seu lugar. Foi a primeira, eu não sabia o que era. Depois que eu voltei para minha casa, eu estava em São Paulo, voltei para Goiânia, eu falei, gente, o que é aquilo? E na mesma semana, eu fui convidada para uma célula, né, pela pastora Adriana Pinheiro, do Meu Coração, que foi o canal que Deus usou na minha vida, e lá eu encontrei com o Senhor, mas, na realidade, foi Ele que me achou, porque eu não estava buscando a Deus. Então, esse amor de Deus, ele é irresistível. Todas as vezes que eu tenho essa revelação, não tem pecado que nos afaste de Deus. Não tem iniquidade, não tem maldição, porque esse amor, ele é favor, ele nos achou, ele nos limpou. Significa que eu estou completamente livre, o acesso está livre para encontrar com Deus. Junto com nossas pastoras, tivemos uma conversa descontraída e esclarecedora sobre uma mulher de aliança e recebemos muita revelação sobre unidade, hombridade e honra. Ser uma mulher de aliança significa viver debaixo da bênção de Deus. Embora, quando se fala de alianças, por não compreender o significado bíblico, algumas mulheres se fecham, pois preferem não compartilhar a sua vida nem os seus problemas. Isso é comum no mundo individualista que nós vivemos, onde as pessoas vivem para si mesmas, procurando os seus próprios interesses. Mas na igreja não é assim. Nós somos o povo da aliança. A Bíblia compara a igreja a um corpo, cujos membros são ligados uns nos outros e que transfere vida uns para os outros. Da mesma maneira que recebemos vida por causa da nossa aliança com Cristo na cruz, nós também podemos liberar vida uns aos outros. Eu creio que é muito importante a gente reforçar essa questão da aliança, que a aliança ela é feita entre duas ou mais pessoas. E nós gostaríamos de compartilhar aqui, nesse programa, em relação à aliança entre as pessoas na igreja. Porque é claro que existem outros tipos de aliança, né? Aliança no casamento, mas nós não vamos explorar esse assunto falando de todos os conceitos e as implicações que envolvem uma aliança. Mas eu gostaria de falar principalmente na vida de uma mulher de Deus, que tem uma aliança. E no Velho Testamento, como vocês mencionaram, de fato, Deus faz uma aliança com pessoas. Aliança com Noé, depois a aliança com Abraão. E no Novo Testamento nós vemos, então, a nova aliança. Então, Deus vem novamente, né, fazendo uma nova aliança com todos os homens, através de Jesus Cristo, na cruz. Agora, eu gostaria de perguntar, Deus insiste nisso, né? Então, por que a aliança é tão importante para Deus? Boa pergunta, pastora. Não, eu acho que a gente precisa saber, porque se é tão importante para Deus, ela deveria ter a mesma importância para nós, né? Exatamente, porque nós estamos aqui querendo seguir os passos do nosso Pai, né? E uma das coisas que eu quero colocar da importância dessa aliança para Deus é porque, primeiro, Deus é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança conosco como um modelo daquilo que Ele espera que nós façamos. E hoje, como igreja, uns com os outros, nós temos também essa necessidade dentro de nós. Não sei se a senhora percebe, ninguém consegue ficar andando sozinho muito tempo. Ele sempre procura sua turma, a gente vê isso muito em adolescente, né? É verdade. Ele quer a turma, ele quer aquelas pessoas que falam a mesma língua. E nós também somos assim. Nós somos pessoas com o mesmo Espírito de Deus. Amém. E nós queremos ter alianças com pessoas. Porque isso é importante para o nosso Pai. E isso vai fazer diferença nos nossos relacionamentos. Amém. Alianças dão legalidade espiritual. Qual foi a bênção de Ruth? Legalidade espiritual. Ela entrou na legalidade para gerar Jesus, o Filho de Deus. Ou seja, ela entrou numa linhagem que Deus já estava trabalhando para trazer o Messias, que era o Messias prometido, por onde Deus iria
realizar o plano eterno da salvação. Olha que coisa poderosa. Então, Ruth era moabita, mas ela fez uma aliança com Noemi. Através de Noemi, ela conheceu Boaz. Boaz era da tribo de Judá, de onde viria Jesus. Já ouviu falar? O leão de Judá. Então, aquilo ali fala de legalidade. Sabe o que significa legalidade espiritual? Validade. Significa que tem validade as promessas. Está valendo para você também. Às vezes Deus fez para outra pessoa, mas porque você tem aliança, vale para você também. Um exemplo disso é Abraão e Isaque. A Bíblia fala que Deus disse para Abraão que ele iria abençoar Ismael, o outro filho. Mas a aliança ele ia fazer com Isaque, porque a aliança incluía cumprir a promessa feita a Abraão. Vimos também muitos ensinamentos sobre a sabedoria em meio à maternidade na juventude, recebendo uma herança espiritual poderosa de mulheres aprovadas que trilharam este caminho antes de nós. Eu creio que é preciso olhar através da Bíblia, pois aos olhos de Deus a maternidade é um chamado. Portanto, ser mãe não é o mesmo que escolher uma profissão. Um profissional, ele pode afetar a vida de muitas pessoas, mas um chamado pode afetar sua eternidade. O tema do nosso programa hoje é maternidade e a juventude. Como combinar essas duas experiências incríveis? E para participar do nosso bate-papo, eu convidei 3 mães jovens que vocês podem ver aqui. Como que elas conseguiram combinar essas duas experiências? Eu vou perguntar aqui para a Mariana, né? Eu quero estender essa pergunta também para a Rayana e para a Maria Clara. Com quantos anos você teve o seu primeiro filho? Pastora, fui realmente muito nova, 19 anos, o Felipe nasceu. Como é que foi essa experiência, Mariana? Que ser mãe aos 19 anos assusta, é bom? Como que foi para você? Então, pastora, eu tive essa experiência que não foi planejada. Então, o Felipe participou de provas de faculdade, né? O Felipe participava de, às vezes que ele não dormia, né? Porque estava doente. Nessa época você estava fazendo faculdade? Sim, fiz faculdade com ele. Então, tiveram momentos que eu precisei de ajuda para segurá-lo, né? Enquanto eu terminava uma prova, uma apresentação. Mas também foi o auge do meu espírito esportivo. Então, eu fazia várias lutas e ele fazia comigo. A gente nadava, eu lembro que a gente nadava juntos. Eu nadava na turma de criança. Então, a minha raia era a última lá no Jockey Club, e para eu nadar do lado dele, para ter aquela alegria de nadar. Não era para vigiar, não. Não, era aquela curtição, né? Para curtir. Eu lembro quando eu comprei a primeira barraca para a gente acampar. Então, assim, com 19 anos, eu ainda tinha muito pique, ainda tenho, mas eu tinha muito mais pique. As pessoas, elas nem acreditavam que eu já era casada, né? Porque elas falavam, nossa, você já casou muito nova. Então, eu sempre tive o desejo de ser mãe, eu sempre quis ser, ter uma filha, sempre planejei. Então, foi assim, muito desejado, muito amor. E eu tinha 23 anos, eu nem tinha formado ainda, eu estava concluindo meu curso de psicologia. Eu tive que trancar um pouquinho para poder dar à luz e depois eu retornei para concluir. Então, assim, eu achei que foi muito bom. Eu compartilho a mesma experiência da Mariana Caade. A gente tem aquele pique, aquela energia, a gente quer acompanhar, a gente senta, a gente brinca. Mas, assim, hoje existe um conceito muito equivocado sobre a maternidade. Até mesmo que a maternidade, ela atrapalha um pouco a vida da mulher, os planos dela, interfere ali, como se não fizesse parte mesmo, né, da vida dela, dos planos dela como mulher, para se realizar como mulher. Como que vocês enxergam que quando Deus queria fazer algo poderoso numa geração, não era numa cidade, não, numa geração, ele levantava uma mulher para gerar um filho. Então, nós mencionamos aqui, né, Moisés, Samuel e muitos outros. Vocês enxergam e vocês acreditam realmente que a maternidade é um chamado de Deus? Que Deus te chama e ela é uma missão de vida? Como que vocês veem isso, Mariana? Eu acredito, sim, que toda mulher nasceu para ser mãe.
E para mim, eu acho que a maternidade é o que a Mariana falou, é o que nos leva para Deus, porque é na hora, né? Porque assim, ser mãe é só na prática, né? A gente procura livros, a gente pode fazer cursos, mas aí é na hora que você tá ali com o seu bebê no colo, é que você vai ver, né, o que você realmente precisa de Deus. E aqui a gente verdade. volta para Deus e fala, Senhor, agora é só o Senhor. Eu vejo como um chamado de Deus para mim, sim. Acho que assim, toda mulher ela pode ter vários chamados. Acho que Deus pode chamar ela para muitos outros propósitos, mas eu vejo a maternidade e a família, né, no caso, como principal. Acho que é onde nós devemos depositar talvez a nossa maior energia. A maneira como muitas pessoas enxergam, às vezes elas têm até um certo preconceito. Sim. Vocês sofreram esse tipo de preconceito ou comentários por serem mães jovens? Tipo, mas por que você não espera formar? Por que você não vai fazer outras coisas? Como que foi lidar com isso, Rayana? Bem, assim, parece haver um enorme equívoco sobre ser mãe jovem, né? Até hoje, nos dias atuais. No sentido que temos que sacrificar nossa identidade para ser a mãe dos nossos filhos. Tem gente que acha que isso é um cargo muito, muito alto. Nossa, eu vou abrir mão de certas coisas, da minha profissão, do meu tempo, né, para se dedicar a ser mãe. Porque eu nunca tive que desistir de nada para ser mãe, porque era um desejo que já havia no meu coração. Então, para mim, foi uma escolha. Então, por mais que as pessoas dissessem, não, você tem que aproveitar mais o seu casamento. Eu falei, não, mas os filhos são a coroa do casamento. Então, para mim, eu só estou ganhando com isso. Então, é isso que eu vejo. Sabe, mas a juventude tem esse vigor natural. Então, Deus chama Maria ali, muito jovem, para que ela pudesse investir a melhor fase da sua vida naquele chamado. Maria estava ali diante de uma oportunidade. Com certeza ela tinha planos, ela estava desposada ou noiva com José. Então ela tinha pela frente uma vida inteira, com muitas possibilidades. Eu creio que Deus continua chamando pessoas na juventude. O chamado se discerne na presença de Deus. Maria, ela não fez uma opção ou tomou uma decisão imediata de maneira súbita. Não. Ela estava na presença de Deus. E a Bíblia descreve ali, em Lucas 1:29, quando diz: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Eu não estou falando aqui do chamado no sentido de ministério. Gostaria que você entendesse que o chamado aqui é em relação à maternidade. A maternidade é um chamado de Deus, é uma missão de Deus para toda mulher crente, para toda mulher que teme a Deus. Foi para Maria, foi para mim, é para você também. Porque através da maternidade nós podemos formar filhos para Deus. A maternidade é um discipulado e é onde você está ali gerando um homem, uma mulher de Deus. Outro assunto que falamos neste ano foi a respeito dos ataques do inimigo e como nos tornamos vulneráveis a eles. Em meio a essa conversa, vimos como nos fortalecer e vencer esses ataques em nossas vidas, nos tornando mulheres aprovadas. Nós vamos falar sobre quando somos vulneráveis ao inimigo. Talvez você pense ou se considere alguém que não é vulnerável. Mas será mesmo? A experiência mostra que até mesmo os bons motoristas às vezes sofrem acidentes. E os melhores nadadores às vezes também se afogam. Agora, se eles são vulneráveis naquilo que eles fazem tão bem, será que isso se aplica à vida espiritual? Bem, eu quero ler um texto na Bíblia porque conta uma história muito interessante, exatamente de um povo que era muito vulnerável. E a história deles se aplica a nós hoje, como povo de Deus. No livro de Juízes, no capítulo 18, você vai encontrar a história da cidade de Laís. E eu penso que ela retrata aqui algumas características que estão presentes hoje na igreja, na vida de algumas pessoas.
Então, nós vamos falar de uma maneira individualizada, ok? Para que você possa perceber em que área eu sou vulnerável. Quais são essas características dessa cidade de Laís que hoje nós podemos reconhecer na nossa vida? E por que isso é importante para nós? O que significa ser vulnerável? Vamos começar aqui com a nossa pastora Dalva. Pastora, hoje, eu lendo esse texto, né, eu comecei a pensar o que seria estar vulnerável. E eu acho que essa palavra, para nós traduzirmos hoje de uma forma bem fácil, é fácil de ser conquistável, né, de ser atacada, de ser removida. Eu acho que muitas pessoas pensam que elas só são vulneráveis quando elas estão em depressão, estão tristes. Mas não é isso que o texto diz. Eles estavam bem, né? Eles estavam bem. É verdade. Mas eles eram vulneráveis. Essa questão de ser vulnerável ao inimigo. Então, esse adjetivo, né, ele pode ser aplicado na vida espiritual? Será que existem áreas ou situações da nossa vida espiritual que nós somos vulneráveis? Como? Pastora, a questão que a pastora Dalva colocou, autoconfiança, mas também tem um aspecto que é muito importante, até no cenário atual, o isolamento. Ficar isolado é algo que nos torna vulneráveis, muito vulneráveis. E do ponto de vista espiritual, muito mais, porque é na comunhão que nós temos ali o conselho, a proteção, né? Eu sei que o isolamento esfria, mas a comunhão esquenta, esquenta o espírito. É verdade. Vocês acham que quando a pessoa assume uma liderança, por exemplo, na igreja, isso ajuda ela a ser menos vulnerável? Pastora Márcia, eu acho que a liderança ela é uma proteção, né? Quando nós assumimos, é aquela questão, nós só damos o que nós temos. Então, se eu penso, eu tenho que dar algo, seja uma célula, seja um discipulado, eu preciso ter para dar. Então, aquilo vai me levar para Deus. Isso significa que o orgulho, ele leva você, muitas vezes, à queda sem você perceber. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa, ela leva uma vida descuidada espiritualmente. Por isso é que ela se torna vulnerável aos ataques malignos. Então, nós percebemos que o desafio de exercer o seu sacerdócio, seja liderando ou discipulando ou participando ali da vida comum da igreja, faz de você uma cidade fortificada, porque você se relaciona com os irmãos. E esse relacionamento, ele é proteção para você. Faz você ficar vigilante, ok? Faz você se tornar mais forte, difícil de ser conquistado. 2021, infelizmente, foi um ano de muitas perdas e, guiadas pelo Espírito, nossas pastoras compartilharam algo muito poderoso, nos ensinando a experimentar a graça no meio da perda e dos dias sombrios. Muitas experiências na nossa vida causam dor e angústia na nossa alma, como doenças, tribulações, decepções e muitas outras. Porém, a dor da perda, a perda de alguém que nós amamos muito, é sem dúvida a mais difícil. A dor da perda é algo que abate profundamente a nossa alma, principalmente quando ela chega sem aviso prévio e você é surpreendido por um sentimento de tristeza profunda, como se algo fosse arrancado de dentro de você à força. Agora, como que essa dor da perda afeta a nossa alma? Porque nós sabemos que a nossa alma, ela é muito complexa. Sim. E a Bíblia descreve a alma de maneiras distintas, né? E nós entendemos aqui que a alma envolve as emoções, envolve também a nossa mente e a nossa vontade. E como que essa dor da perda afeta a nossa alma? Você não precisa falar de todos esses aspectos, mas pelo menos de um deles, pastora Valéria. Olha, eu lembro que, é claro que nas emoções foi muito choro, né? Muito choro. E eu lembro que eu queria reprimir o choro, porque talvez eu ficava com vergonha das pessoas me ver chorar.
Mas não foi bom reprimir o choro. Acho que tem que... Eu acho que, no geral, é um mix, né? Eu acho que as pessoas têm a tristeza que todo mundo é cometido dela, mas também há o problema do questionamento, né? Porque uma parte da nossa alma, como você falou, é a nossa mente. Então, a Bíblia nos diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos pensamentos. Nós não vamos entender e não vamos ter resposta para tudo nessa vida, né? Embora a Bíblia está aí, mas existem coisas que nós não conseguimos responder. Então, o questionamento, eu acho que é algo que realmente ele é geralmente presente quando a pessoa recebe esse tipo de notícia. Isso te levou para Deus ou isso te afastou dele? Pois é. A perda de pessoas me levou para Deus, mas a perda de coisas que me eram muito preciosas, eu tive que vigiar, pastora, porque eu não tinha vontade de fazer nada. É porque, às vezes, nós passamos por tribulações que são diferentes, né? Tem muitos tipos de tribulações que nós passamos e perdas também. Mas aí o que E me lidar ajudou... com isso é a grande questão, né? O que me ajudou, pastora Mar, sinceramente, é a igreja. Amém. Sabe, eu ia para os irmãos e eu falava, nossa, assim, eu preciso ter comunhão, eu preciso de você. Às vezes as pessoas achavam, assim, que eu estava querendo estar com elas por causa delas. Não, era por causa de mim. Mas você sabe que essa questão de levar para Deus é exatamente isso. O fato de você querer estar no meio dos irmãos, estar com eles, às vezes ouvir, né, algo assim e receber um abraço, estar no meio deles. Ou, às vezes, o próprio louvor da igreja. Nossa, assim, vai algo demais. que nos lava por dentro, né? Então, assim, isso é ir para Deus. Amém. Mas tem pessoas que, às vezes, querem se isolar. Sim. E, às vezes, ela fica também com raiva de Deus. Ela sente ira. Ela fica pensando, mas Culpa, Deus podia né? fazer e não fez. Culpa a Deus, né? né? Eu acho que é nesses momentos de perdas que a graça, ela cria raízes profundas. E ela nos leva a experimentar o Deus da graça. A graça, ela sobressai, sim, como a senhora falou. Ela é um bálsamo que alivia a dor do coração, né? Ela é um presente que vem do céu. Mas a graça, ela se expressa, ela se manifesta. Ela não é só o dom, não é só o presente. Ela é algo que é prático, que é do dia a dia. Eu vejo graça aqui nessa mesa com vocês, né? Eu aprendendo sobre esse assunto. Eu vejo a graça de Deus na hora que eu lembro das palavras dele. Senhora, nós estávamos falando de questionamentos, né? Vem questionamentos quando a gente perde uma pessoa. Eles são inevitáveis. E eles são, assim, constantes. Até gostaria de evitar. E de toda sorte, de toda natureza, vem esses questionamentos. Mas, recentemente, a senhora compartilhou e aquilo foi muito bom. Eu ouvi aquilo porque eu pude perceber como que não é hora de ficarmos com as perguntas, ou de fazermos mais perguntas, ou de deixar ecoar as perguntas que as pessoas mesmas trazem para a gente. É hora de fazer afirmações. Amém. Mas que tipo de afirmações? As promessas de Deus para nós, a palavra de Deus. É hora de nós relembrar coisas que nos dão esperança, né? Lembrar de coisas boas. E eu penso também que é hora de você tirar do seu depósito espiritual, né? Nossa, aquilo que é verdade. você já ouviu. Sim. Porque nós temos pregado muito sobre a graça, Sim. temos compartilhado como igreja, né? Não só livros, mas também palavras, e até para as crianças. Nós temos ensinado sobre a graça de Deus. Então, eu acho que é nesse momento que você tem que ter um depósito espiritual. O que você guardou? Né? Para que você possa retirar ali. E é assim que a graça ela vai ter um impacto Ela maior. vai ser eficaz, né, pastor? A dor pode ser muito grande, né, da perda. Mas a graça ela vem para sobressair. É como uma anestesia. Você está ali sentindo muita dor, mas você toma ali aquele remédio, a anestesia, ela Ameniza um pouco. Ela ameniza. É o que mais fala, ou menos esse o efeito, né? que fala em Dalva? Filipenses 4:7, pastora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Aí fala, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma paz que guarda o nosso coração e a nossa mente desses questionamentos, dessas dúvidas, desses medos, né? É uma paz que não é uma paz daqui, não é uma paz natural, é uma paz que vem de Deus. Nesses dias de pandemia, a palavra que mais ouvimos foi isolamento social. Em contraste a isso, estava a ordem de Jesus, ide.
E percebendo isso, tivemos um programa dedicado ao assunto, onde conversamos e esclarecemos algumas coisas sobre. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um tema muito atual, verdadeiro e tão importante, né, que nós temos vivido nesses últimos praticamente 2 anos. Temos vivido, né, é um tempo diferente, um tempo de pandemia, e vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isolamento ou ID. Qual a direção a igreja está seguindo? Nós passamos por 2 anos de isolamento, de muitos decretos, de uma situação muito diferente, não é verdade, que a gente já viveu até hoje, mas eu acho que dá para nós aprendermos também e absorvermos, né, princípios e ensinamentos, né, que o Senhor quer trazer para nós como igreja nesse tempo, não é verdade? Nós vamos falar sobre esse assunto e vamos também falar sobre a nossa experiência como igreja, tantos testemunhos que nós temos vivido nesse tempo. Em dezembro de 2019, ouvia-se falar de um vírus letal que surgiu na China, a Covid-19. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou o surto como emergência de saúde pública de âmbito internacional. Em fevereiro do mesmo ano, foi confirmado o primeiro caso de Covid 2019 no Brasil. Com certeza você se lembra, né, dessa data. E a pandemia alcançou todas as áreas. Nós vamos compartilhar aqui sobre esse assunto e vimos, né, que esse isolamento, que foi uma determinação necessária, né, para a prevenção do Covid, precisou acontecer, mas juntamente com ele trouxe alguns problemas, né, alguns males para as famílias. É sobre isso que nós queremos falar nesse momento. Eu queria ouvir de vocês, na opinião de vocês, quais foram aqui as consequências, que mal trouxe para as famílias, para a igreja, né, pela experiência que nós temos vivido aqui como pastoras. Na sua opinião, pastora Valéria? Olha, pastora, a senhora já mencionou vários deles, mas a primeira consequência que eu vejo ruim foi o distanciamento dos benefícios de uma vida em sociedade, né? Porque a vida social ela é necessária para a condução saudável de um indivíduo. Sim. E um malefício que eu assim percebi muito foi um atraso cultural nas crianças e nos adolescentes. Isso assim é quase irreversível, ou nós vamos levar muitos anos para retomar de onde estávamos. E, por último, o empobrecimento de muitas famílias, porque nós sabemos que, em decorrência desse empobrecimento, vários outros desdobramentos vieram. Eu acho que um malefício terrível que houve nesse tempo foi dentro da família. Né? Pessoas que se viram, de repente, dentro de casa, impossibilitadas de saírem, mas, ao mesmo tempo, tendo que lidar com circunstâncias financeiras, com circunstâncias de relacionamento, porque, quando você sai para trabalhar, acaba que algumas coisas você não convive ali dentro de casa. Né? Você vai passando por cima, volta com a cabeça fresca, né? Resolve o problema. E, nesse tempo, não teve esse momento. O pessoal teve muito problema de relacionamento conjugal e também de relacionamento com os filhos. Eu acho que os filhos foram muito atingidos com a fala dos pais, o medo dos pais, né? As brigas dos pais. Então, eu acho que isso foi um mal que atingiu, como você falou, muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja. É verdade. É isso que a pastora Dalva falou, realmente nós temos vivido, né? Nós temos visto aqui na vida da igreja, nós temos um ministério com crianças e vemos realmente crianças que vivenciaram brigas, né? Pessoas que chegaram na igreja nesse tempo, mas que nós vemos que chegaram justamente
procurar um socorro, né? Um socorro, porque não tinha nada onde segurar, não tinha uma segurança, né? Não tinha onde se apoiarem. Né? Perderam entes queridos, perderam emprego, esse medo, né? Aquela instabilidade, tudo isso trouxe, né, esse medo aqui para as famílias, e as crianças foram muito afetadas, é verdade. Agora, com certeza, nós temos visto que a igreja, ela precisou reagir nesse tempo, né? Mas, na sua opinião, a igreja se tornou mais forte ou mais frágil nessa pandemia? Foi o que você esperava ou não? Eu acho que todos que fazem parte da igreja, que são as pessoas que são a igreja, cada um teve a sua oportunidade de dar a sua resposta, pastora Marília, nessa pandemia. Então, eu creio que alguns, eles deram a resposta certa. Eles tiveram todo o cuidado, mas eles enfrentaram esse momento dando a resposta certa a Deus. Mas teve alguns que eles foram tomados de um medo tão grande que eles retrocederam. Que eu acho que eles não deram a resposta certa, não à igreja, mas a Deus. A Deus. Tem gente que até hoje não voltou, né? Sim. É impressionante que, quer dizer, nós voltamos com os cultos, com os distanciamentos, as medidas de segurança, de proteção ali, de álcool em gel, de máscara. É interessante que isso que você falou, pastora Dalva, porque às vezes o supermercado está cheio. O shopping. Não é? O shopping está cheio, as farmácias, açougue, mas algumas pessoas ainda não voltaram, né, para o culto. Eu acho que isso é mais do que... não é natural. Não, eu acredito que é isso. algo também espiritual. Não é natural. Pastora, eu esperava uma reação mais forte da igreja. Sim. Sabe, eu esperava assim. Nós sempre soubemos, amadas, que existem duas igrejas dentro da igreja. Uma parcela da igreja que é viva e ativa e a outra parcela que é reativa. Então, graças a Deus que nós temos aquela ativa que provoca, né, que proporciona ali situações para que a comunhão aconteça, situações para que a palavra chegue, né, juntamente com recursos. Eu vi também uma parcela da igreja reagir muito bem. Sim. E estender ali a solidariedade. Né? Sim. Isso foi muito forte na igreja. E isso foi bom, porque o mundo precisava enxergar esse lado na igreja, que muitas vezes é testemunho. Amém. Né? Estender a mão uns aos outros, eu penso que... Até a Bíblia fala que essa é a verdadeira religião. Sim. Né? Mas nós não estamos falando aqui de religião. Então, é isso. E eu sei que, na verdade, nós, como igreja, que temos que fazer resistência frontal ao inferno. Claro. Sim. Então, eu acho que, por um lado, houve esse despertamento e, por outro, muitas pessoas tiveram um choque com a sua própria realidade de fé. Eu confesso que verdade. eu esperava, quando houve assim, o primeiro momento, eu entendo até que todo mundo ficou assim, Foi uma coisa né, muito inusitada. inusitada, sem exatamente. saber o que fazer. Mas depois que passou aquele primeiro momento, que a gente tomou pé da situação, não, então nós vamos fazer isso vai nos guardar, podemos estar juntos, mas com as medidas de proteção. Quando nós pegamos pé disso, eu esperava que a igreja tivesse uma atitude de fé, que a igreja falasse, agora nós vamos pregar o evangelho, agora nós vamos atrás daqueles que estão com medo, porque nós não temos medo, porque nós temos o Senhor. Sim. Eu esperava isso, mas em muitos momentos não foi isso que nós vimos. Eu creio que o Senhor está nos ensinando. Quando olhamos para as Escrituras, podemos perceber a importância do discipulado e, como igreja, cremos nessa verdade. Por isso, sentamos para compartilhar sobre o assunto e revelar santas conexões entre mulheres. Amém. Nós vamos ler um texto inicial para você se inteirar do nosso tema, falando de mulheres conectadas através do discipulado. Segundo o IBGE, em 2012, havia cerca de 23 milhões de pessoas no comando de seus negócios. Desse total, cerca de 7 milhões, ou seja, 31%, eram mulheres. Dentro desse universo, onde a mulher precisa dedicar horas para o trabalho secular, a mulher cristã ainda encontra tempo para investir nos relacionamentos da igreja? Bem, independente do gênero, a Bíblia afirma que a igreja é a união de todos os membros.
os quais formam um só corpo. Essa conexão entre os membros é que forma a igreja. Estar conectado é estar vinculado a outra pessoa e caminhar também no mesmo propósito. São esses vínculos de relacionamento, de amor, de aliança entre a liderança e os membros que tornam possível a vida da igreja. Podemos comparar esses vínculos na igreja como os elos de uma corrente, os quais precisam estar interligados para formar essa corrente. Se um desses elos se solta, isso compromete os demais, pois cria uma desconexão com todo o resto. O mesmo acontece na vida da igreja. Não queremos ser um amontoado de membros, e sim membros conectados uns aos outros. A Bíblia nos mostra que o alvo de Deus não é apenas usar a liderança da igreja, mas sim todos os membros para manifestar o seu reino. Olha, a igreja local é uma igreja na cidade, na nação. Mas como manter a conexão dos membros? E o discipulado é ou não essencial nesse aspecto? Será que podemos estar mais conectados na vida secular do que com a vida da igreja? Bem, nós vamos responder e comentar essas perguntas e outras perguntas no nosso programa de hoje, cujo tema é Mulheres Conectadas pelo Discipulado. O texto já fala quase tudo, né? Achei muito interessante esse texto fazer essa comparação do discipulado na vida da igreja com esse elo, né, de correntes que, se um elo se quebrar, aquela corrente toda vai se quebrar. E o mais interessante é que Jesus mesmo é o nosso maior exemplo, né? Ele viveu o discipulado, nos ensinou. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesse bate-papo gostoso, tomando um chazinho bem quentinho, bem gostoso. Eu quero já fazer essa pergunta para as irmãs. Espera um pouquinho. Delícia. Eu quero, então, fazer essa pergunta para as irmãs sobre esse aspecto que nós lemos nesse texto. Primeira pergunta aqui para o nosso bate-papo é o seguinte: dentro desse universo, onde a mulher precisa dedicar horas para o trabalho secular, a mulher cristã ainda encontra tempo para investir nos relacionamentos da igreja? Vou começar hoje aqui com a Johnny, porque ela é professora, né? Não só professora, você defendeu tese já. Sim, não, eu tenho doutorado, né? Trabalho como professora e oriento também mestrado e doutorado. Amém, olha que chique, né? Minha discípula, viu, gente? E a Johnny, então, dá aula na Universidade Federal e ela tem todo esse investimento, né, de tempo, investimento de estudo. Eu imagino que para dar aulas, né, precisa estar bem atualizado, precisa estar bem inteirado. Mas, na sua opinião ali, a mulher cristã, ainda que ela esteja envolvida secularmente, ainda encontra tempo para investir nos relacionamentos da igreja? E como que é no seu caso? Amém. Pastora, eu não só creio, como eu partilho de um exemplo, né? Hoje aqui, quando a senhora fez essa primeira pergunta, me remeteu à minha vida, à minha realidade. E é totalmente possível. O que precisa ser é organizada a sua vida, né, a sua disciplina, e precisa ter prioridades. Eu sempre falo que onde está o seu coração, você precisa compreender o propósito maior do Senhor na sua vida. Então, eu sempre, assim, quando eu comecei o discipulado, Deus me trouxe tanta clareza de que aquilo que tinha valor eterno tinha que ser prioridade na minha vida. Isso não me impediu de trabalhar, de exercer a profissão, de continuar o meu trabalho de forma organizada. Naturalmente, o Senhor vai nos colocando em posições, não é nada assim que o Senhor vai exigir de você, sabe, um deixar as suas atividades. Não é assim. O Senhor, ele vai nos capacitando para as diferentes atividades, como esposa, como mãe e com o seu trabalho. Então, eu sempre consegui me organizar. A organização é a palavra. Importante para você dividir as duas coisas. Mas você precisa entender que o discipulado, né, é um estilo de vida. E eu decidi no meu coração que esse era o meu estilo de vida. Então, muitas vezes, até no meu trabalho, eu continuo discipulando. Eu continuo formando discípulos, porque o Senhor me permitiu a oportunidade de ensinar. E no ensinar, eu posso passar valores, princípios,
treinar. Então, é possível totalmente, minha irmã que está nos ouvindo, conciliar e fazer tudo com excelência. Pastora Marília, você perguntou, né, a respeito de investir tempo, né? É possível investir tempo. Eu invisto tempo naquilo que eu dou valor. Sim, que é né? importante, que é né? importante. Então, eu penso que se eu valorizo relacionamentos dentro da igreja, eu vou achar um tempo. Se eu valorizo relacionamento com os meus filhos, eu vou achar um tempo. Sim. A gente não acha tempo para arrumar o cabelo, para fazer a unha, para fazer uma massagem, né? Não é muito a minha praia massagem, mas quem gosta arruma tempo. Sim. Então, eu penso que eu preciso entender, é necessário que eu esteja me relacionando na vida da igreja. E isso precisa fazer parte, como a senhora falou no início, da corrente. Eu preciso fazer parte desse elo. Sim. Eu não posso ser um elo desconectado, né? Eu preciso fazer parte. E então, se é prioridade, eu preciso achar um tempo para investir. Eu tenho também um testemunho. Eu, antes de ser ordenada pastora, eu era fonoaudióloga, né? Eu trabalhei 10 anos como profissional. E eu, no final da minha profissão, eu já estava com o consultório montado, eu tinha até profissionais trabalhando comigo. E também na área da saúde, né, Johnny, eu precisava me inteirar, precisava sempre fazer curso de aperfeiçoamento, fiz especialização. Mas eu já tinha me convertido e já tinha um desejo, o Senhor já tinha falado que ia realmente nos confiar o ministério. Mas eu me lembro que, mesmo trabalhando, era impressionante. Às vezes, coincidia ali uma conferência com um curso. Eu ficava tão em dúvida, né? Mas eu achei precioso o que a Johnny falou, a questão do coração, porque a Bíblia fala do coração. A Bíblia fala, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Não é? Então, se o seu coração está no Senhor, está na obra, você pode fazer o que for, você pode trabalhar, mas sempre haverá ali um desejo de servir ao Senhor, porque o seu coração está ali, não é verdade? A educação não é algo moderno e nem mesmo secular. Ela começou na criação e com o Criador. Gênesis 2:7 afirma: então formou o Senhor ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja, a mente, ela é uma das funções da alma. E Deus planejou que o processo de aprender fizesse parte da vida do homem desde o começo. E que esse aprendizado acontecesse a partir da fonte certa, que é o próprio Deus. Por isso, para Deus não existe ensino secular, ou seja, um ensino separado do conhecimento de Deus. Mas o pecado mudou isso. Porém, a nova criação em Cristo nos leva de volta ao plano original de Deus, unir a educação e o reino de Deus. A base de todo o processo educativo, ela se reside na renovação da mente em linha com a premissa daquela educação. Então, na verdade, educação e reino de Deus tem tudo a ver. A senhora introduziu muito bem, não separando as coisas, porque tudo tem origem em Deus. E eu gosto muito do versículo, quando eu vou falar desse assunto, ele é sempre o primeiro da lista. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, até para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, como igreja e como instituições cristãs. Agora, Valéria, Sim. Você realmente crê nisso, nessa afirmação que nós colocamos aqui, que é a vontade de Deus que toda criança tenha uma educação baseada na palavra de Deus? Completamente. A primeira coisa que eu quero falar é a respeito do Salmo 78:5, que diz o seguinte: Deus estabeleceu um testemunho e ordenou aos pais que transmitissem aos seus filhos, assim para que a nova geração os conhecesse. Entendeu? Então, isso aqui é de cara uma ordenação de Deus. E Deus queria não só que as crianças conhecessem a Ele, mas que colocassem nele a sua confiança. Então, é interessante essa história
que foi relatada pela pastora Gabriela, porque enquanto a fonte do ensino, a inspiração para o currículo era bíblica, eles tinham um resultado. Na hora que mudou, na hora que a fonte do currículo acadêmico escolhido era sentado numa base natural, mudou-se, mudou a história da nação. E nós sabemos, pastora, que investir em ensino de crianças menores pode mudar o capital humano de um país. Isso é uma frase isso já comprovado conhecida. Cientificamente, né? É, exatamente. E, assim, eu queria só mencionar uma coisa. O resultado de um ensino com base na palavra de Deus é o seguinte. Nós temos hoje no Brasil grandes testes, que são mediadores, que avaliam a capacidade cognitiva. Eu estou falando em termos de resultado. Um teste nacional é o IDEB e um teste mundial é o PISA. E nós sabemos que os alunos das escolas cristãs, eles saem na frente por causa de um componente. É que as escolas seculares, elas até preparam as boas. Elas até preparam para os alunos responderem às grandes áreas do conhecimento. As áreas são exatas, biológicas e humanas. Então, o teste é de linguagem, que é de português e leitura, é de matemática e de ciências. Só que o currículo nosso, eu digo currículo de educação por princípios bíblicos, cuja base é a palavra de Deus, e a partir dela que eu enxergo as áreas e todo o conhecimento, ele forma uma mente muito mais clara, um raciocínio muito mais limpo, uma capacidade de entender, de raciocinar e de construir acima da média. Então, é comprovado que a palavra de Deus é útil. Claro. Agora, talvez você que está nos assistindo, né, e ouvindo, você pense assim, eu concordo, eu também gostaria, né, de ter acesso a essa educação por princípios e ter meus filhos, né, ali numa instituição assim. Mas o que eu posso fazer? Então, olha, o nosso alvo hoje aqui é despertar você, alargar a sua visão para que você não se conforme. Amém. Porque hoje existe uma mentalidade conformista por parte daqueles que podem mudar, que são os pais, que são responsáveis por seus filhos. Então, esse testemunho, né, que a Gabriela acabou de falar aqui, que é um fato histórico, de um homem que olhou para as crianças e falou, vou começar, né, algo. Então, talvez naquela época fosse mais simples, né, as leis, talvez nem existiam, né, leis educacionais, mas, independente disso, você precisa entender que não é você que vai fazer o trabalho, é Deus que vai fazer. Amém. Através de você. Amém. Nosso alvo hoje aqui é apenas despertar você para essa visão a respeito do ensino por princípios, que é baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? Uma das nossas últimas conversas foi poderosa. Deus tem liberado sobre nós o poder de viver uma vida intensa. E junto com as nossas pastoras, vimos o que é e como viver uma vida assim. Bem, eu quero introduzir aqui o nosso assunto e comentar um pouco a respeito desse tema, sobre viver intensamente. Ok? Porque muitas pessoas às vezes pensam que viver intensamente está associado a coisas exteriores. Mas, com certeza, não é isso que a Bíblia diz. E eu quero já trazer essa pergunta para você. Será que isso é possível nos dias de hoje? Bem, eu creio que viver intensamente não é uma expressão comum no meio da igreja. Talvez você mesmo nunca ouviu uma palavra com esse tema. Verdade. Infelizmente, na cabeça de muitas pessoas, está mergulhado um pensamento de que viver intensamente está associado a coisas pecaminosas. Alguns pensam ou presumem que o pecado é que produz intensidade, mas isso é um grande engano. Na verdade, aquele que vive no pecado está perdendo e não está desfrutando a sua vida. Todo prazer ele tem um preço, mais cedo ou mais tarde, a conta chega para essas pessoas. Mas existe também aquela ideia de que somente as pessoas que são ricas podem realmente desfrutar dos prazeres da vida e que os outros deveriam se contentar com uma vida cheia de contas para pagar, trabalhos e muita dificuldade. Mas esse também é um equívoco.
O Senhor Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Isso está registrado em Lucas 12:15. Bem, todos nós passamos por lutas, dificuldades, frustrações, mas isso não deveria nos impedir de viver uma vida feliz. Sabe, Deus te deu uma vida para ser desfrutada e não para ser carregada como um fardo pesado. Na Bíblia, nós encontramos o segredo de uma vida plena, abundante e feliz. Você realmente pode viver cada momento com a intensidade que a vida merece. Por isso, nós estamos hoje aqui, para falar para você, para contar para você algumas verdades espirituais sobre como viver plenamente. É possível viver plenamente? Se é possível, como? O que a Bíblia diz a respeito deste assunto? Eu quero, então, já começar aqui conversando com as pastoras a respeito desta pergunta. É possível realmente viver intensamente? Ou isso é apenas um slogan? Pastora Marília. Pastora, nós que somos, né, filhos amados, temos tantas promessas de Deus para a nossa vida. É lógico que se nós formos olhar para as circunstâncias, né, as adversidades, frustrações, dificuldades, nós vamos nos deter a elas. Mas, definitivamente, né, o Senhor, na sua palavra, ele já nos disse isso. Eu gosto muito do texto de João 10:10, texto aí de cor. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, essa abundância de vida que o Senhor está dizendo nesse texto fala justamente de intensidade, de viver os seus dias felizes aqui na Terra. Será que Deus nos faria tão perfeitos e para viver uma vida mais ou menos, ou até derrotada? Eu creio que não. Eu creio que a proposta, a vontade de Deus sempre é uma vida abundante e abençoada para nós. Com certeza. Agora, muitos têm essa ideia realmente dos extremos, né? Isso. Então, viver uma vida intensamente ou está associada àqueles prazeres pecaminosos ou coisas mundanas, extravagantes, ou então está associada a uma vida extremamente assim, espiritual, reclusa, ou daquelas pessoas que passam uma aparência de uma espiritualidade assim, completamente à parte do que está acontecendo na face da Terra, né? Vive noutra dimensão. Como que é esse viver intensamente, pastora Valéria? Como que você vê isso e como que você tem entendido isso na sua vida? Existe a vida que vale a pena ser vivida, né? Eu me lembro, uns anos atrás, quando um pastor foi orar por mim no dia do meu aniversário, e ele orou no Salmo 90. Eu nunca esqueci aquilo. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos alcançar um coração sábio. Nós sabemos que essa sabedoria, ela é bíblica, né? Existe uma sabedoria que é humana, que é terrena, mas para que você viva intensamente, você tem como ter acesso a essa sabedoria e tem como desfrutar de uma pessoa. Interessante que nenhuma dessas pessoas que são adoradas no mundo, que se sentem como um Deus, eles disseram que a pessoa deles era Deus. E nenhum deles se intitularam como a vida, mas Jesus falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando eu desfruto de Cristo, de tudo que está junto dele, inclusive as verdades espirituais que ele trouxe e que ele praticou, eu estou vivendo uma vida intensa. Que ótimo. Então, nós temos aqui 4 mulheres que vivem intensamente. Eu penso que viver também intensamente, pastora, é viver uma vida feliz. Sim. Né? Eu sou feliz. Só que algumas pessoas ligam felicidade com falta de problema, ausência de problema. Mas nem sempre eu estou sem problemas. Não quer dizer que eu vou ser feliz só quando eu estiver sem problemas. Mas eu tenho que ter uma vida satisfatória. Eu sou feliz, apesar de alguns problemas. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que
que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.